Fala pessoal, tudo bom com vocês? Já estamos em clima de final. Esse é o nosso penúltimo podcast, o Bicast. Estou muito feliz com a realização desse projeto. Agradecer ao Bruno, ao Azê, aos professores que já passaram por aqui. Não é o último ainda, mas a gente já está criando esse climinha de despedida. Mais um tema que vocês escolheram, Copa do Mundo. Eu já imaginava que fosse ganhar, na verdade, porque, enfim, é um assunto, né, que atrai muitas pessoas diferentes, paixão nacional. E vocês escolheram essa temática. Nós selecionamos alguns pontos para falar sobre, porque a gente podia selecionar vários recortes diferentes. Porque, enfim, é um evento cosmopolita, envolve várias nuances de várias áreas diferentes. O Brasil, inclusive, já sediou uma Copa. Fizemos um recorte que a gente considerou importante ou eventualmente útil para você escrever a sua redação do Enem. E aí, para começar a falar de Copa do Mundo, dessa vez com a Carol novamente, eu acho que é importante, Carol, a gente começar pensando um pouco sobre as eleições. Porque esse ano em específico, né, este ano em específico, criou-se um clima também específico. Vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais, nos noticiários, um clima muito polarizado. Há pouco nós tivemos o 7 de setembro, em que ocorreram algumas situações de violência. Nós temos aí dois líderes políticos que têm travado uma batalha política muito intensa e movimentado também os seus seguidores de uma forma muito intensa. O fato é que há muita expectativa e muita tensão para as eleições que acontecerão em outubro. E por que eu estou colocando como pano de fundo a política? Porque, no geral, o futebol é entendido como... Oh, meu Deus, olha eu derrubando as coisas. É visto como o elemento que liga, a paixão nacional, e todo mundo se une para poder ver o jogo do Brasil e tudo mais. Até quem se odeia no geral, no dia tá lá junto, gritando pelo Brasil. E aí essa é a minha pergunta para você. Você acha que neste ano em que as coisas estão tão divididas, em que as pessoas estão desfazendo a amizade porque você vota em X, eu voto em Y, ou para de se falar, você acha que essa ideia do jogo que tá por vir, paixão nacional, festa, cervejinha na rua, encontro com os amigos, churrasco, tende a amenizar esse clima, tende a apaziguar os ânimos, porque, bom, tô considerando que em outubro mesmo já será definido ali um presidente, governadores e tudo mais. Você acha que a Copa vem para pacificar? Ou é só um band-aid, ou as pessoas vão estar brigadas, inclusive, na Copa também? Bom, eu acho... Bom, primeiro, boa tarde. Bom, primeiro, explicar aí minha relação com a Copa. Com Copa não, né? Com futebol. Eu não tenho uma relação... Não tenho uma relação com futebol. Não tenho. Costumo odiar, inclusive, por causa do trânsito que me causa quando tem jogo do Flamengo. Então, eu tenho um pouco de ódio. Então, eu vou pensar na Copa como um evento cultural mesmo, né? Pensar assim, não vai ser uma análise esportiva nem nada disso. Um evento cultural, assim como vários outros que a gente tem na sociedade. No que diz respeito às eleições, eu não acho que vem pra apaziguar, mas também não acho que as pessoas vão estar brigadas ainda. Eu acho que naquele momento vai ser um paninho quente ali em cima das coisas, vamos deixar disso momentâneo. E aí, depois dali, vão voltar as guerras, porque eu acho que não vai parar até o fim do ano, né? Acho que a gente ainda vai ter muita água pra rolar, independente do resultado das eleições. Ganhando um, ganhando o outro, ganhando terceira pessoa aí. Acho que a gente vai ter ainda muita água pra rolar. E acho que a Copa vai ser só um paninho quente ali naquele momento, com um feriadinho no meio, aquela coisa, né? Que todo mundo quer. Mas depois acho que a guerra volta. Eu vejo como um pause, assim, né? Hoje eu não quero essa discussão, não quero pensar em problema, hoje eu quero assistir o meu Brasil, quero vê-lo fazer gol, e se fizer gol e se ganhar, melhor ainda, porque... E as pessoas são habilidosas nesse movimento de deixar ali uma contenda de escanteio, usando ali o jargão do futebol, para depois recuperar. É de fato uma ingenuidade imaginar que de alguma forma a Copa vai resolver as nossas tensões, mas que tende sim, o brasileiro com essa ideia de no dia de jogo sai mais cedo, né? Ou não tem aula, e aí cria-se um clima de festa nas ruas. Vai todo mundo arrumadinho, né? Cores da Copa. Sim. Bota televisão. Eu tenho lembranças da Copa na escola. Eu estudava num colégio de padre, muito grande. Mas não tinha TV de LED ainda, né? Aquela TV de tubo. Aí colocavam umas TVs no pátio, assim, e ficava todo mundo, a TV de 24 polegadas, 29 polegadas, assim. Sim. Todo mundo se aglomerando, assim, na frente da televisão pra tentar ver alguma coisa naquele caos ali.
Era um climão bem de festa mesmo. Assim. Sim. Naquele momento virava todo mundo BFF. E aí, lembrei de uma coisa que... lembrei de uma novela... Eu não sei se era essa, A Força do Querer. A gente tava tentando pesquisar aqui, mas não lembro se era essa. Acho que era A Força do Querer pela data. Eu lembro que era da Geisa, né? Eu lembro da Geisa porque meu marido via a novela e a gente às vezes deixava de sair porque ele tinha que ver a Geisa antes de sair, era insuportável. Meu casamento quase acabou por causa da Geisa. É difícil. Ela era policial, né? É difícil competir com a Geisa. Ela era policial, ela era eu lembro policial, desse... Eu não vi a novela, mas lembro dela. Ela era policial, lutadora e a Paola de Oliveira. Sim. Não tem como competir com essa mulher. E aí eu lembro que foi uma novela que atraiu ali muita gente, principalmente no capítulo final. Era uma novela estilo Avenida Brasil, que levou a galera mesmo. E na mesma época tava rolando, não sei se é alguma ascensão do Bolsonaro, não sei se fim do governo Temer, foi alguma coisa assim. E os memes da internet eram esses, assim, só a novela é capaz de unir o brasileiro. E aí você lembrou do episódio da Carol Conká, né? Do Big Brother. Eu lembro que o pessoal dizia, nossa, só mesmo a Carol Conká pra conseguir todo mundo deixar de lado suas diferenças em prol de um objetivo específico, que naquele caso era odiar a Carol Conká, tirar a Carol Conká. Quem nunca fez um amigo por odiar a mesma coisa, mas né? é porque o ódio ele liga também. Às vezes a gente nem se gosta tanto, mas a gente odeia uma mesma pessoa em comum. E aí pronto, é o motivo para nossa amizade ser construída, porque a gente detesta uma pessoa em comum, né? No caso do Brasil, seria inclusive, sei lá, odiar o argentino no jogo Brasil e Argentina. É isso. A gente não se gosta, mas a gente odeia em comum, né, de modo parecido o que os argentinos representam no futebol. Então, vá lá e todo mundo meio que odeia junto. Eu tenho ouvido muito sobre a Copa, eu também não tenho nenhuma familiaridade com futebol, mas o que eu tenho ouvido muito sobre a Copa é o que eu ouço com frequência quando há eventos de grande porte, né, com uma certa magnitude. Que é, bom, o Brasil, assim como o mundo, ele passou pelos efeitos aí, tá passando, na verdade, pelos efeitos da Covid. Efeitos econômicos, efeitos de saúde mental, efeitos em pessoas em situação de rua, tudo mais caro, enfim. Vários desdobramentos da Covid-19 que ainda existe, a vacinação ainda está acontecendo, etc. Eu tenho ouvido muito um discurso, inclusive por parte dos alunos, que é assim... Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tá com milhões de problemas, a gente devia estar se concentrando em pensar em tirar as pessoas da rua, em melhorar a educação, que, né, já não ia muito bem das pernas e agora muito menos com os efeitos da Covid. Não há muito clima de festa ou não há muito clima para festejar, no sentido de vamos ficar então bitolados assistindo a um jogo de futebol enquanto as coisas estão acontecendo em Brasília, enquanto estão aprovando um projeto de lei que é danoso para a nossa sociedade. Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. O quanto você acha legítimo esse discurso? Quer dizer, não há espaço para outra coisa? Não há espaço para divertimento enquanto o país estiver vivendo momentos de dores? Ou as duas coisas podem coexistir e há alguma maneira ali da gente ter um pouco de prazer e também se preocupar? Eu acho que esse discurso de que tem tanta coisa acontecendo mesmo, tem. Mas é um discurso muito taxativo, né? Você dizer que não pode ter Copa, não posso me alienar com a Copa. Usar a Copa quase como um mecanismo de alienação, né? Não posso me alienar com a Copa porque tem gente passando fome, tem gente morrendo na fila do hospital. Tem gente passando fome, tem gente morrendo na fila do hospital. Mas isso estaria partindo com esse discurso, a gente estaria partindo do pressuposto que a gente não pode ter nenhum momentinho de alegria na vida, né? Sabe aqueles vídeos do TikTok de produtividade 100% do tempo? Sim. A nossa vida, então, vai ser isso? A gente não vai ter um momentinho de glória? A gente não merece, não, um descanso aí, vendo a Copa? Acho que é um discurso elitista também, né? Que parte do pressuposto de que todas essas discussões, essas pautas sociais têm que estar sendo pensadas o tempo inteiro. E como se a gente não pudesse ter aquele momento de glória para pensar nisso. A gente não pensou esse tempo todo. Tem que pensar do 18 de novembro ao 20 de dezembro, sei lá, que é mais ou menos a data da Copa. Tem que pensar nesse período? Sim. Exatamente. Sim. Deixamos de pensar outros 330 dias do ano. Aí vamos pensar só nesses 30.
e é excludente um ou outro. Não, então, ou a gente vê a Copa ou a gente reflete sobre isso. Sobre o Brasil. Pô, não dá tempo de, se você é uma pessoa politicamente engajada, ir lá olhar quais são os projetos de lei que estão passando? Sim. Não dá. Até Só porque tem espaço pra uma o futebol tem a sua veia política muito forte, inclusive vários jogadores se pronunciam sobre questões. A gente fala sobre racismo em jogos de futebol. Há pouco nós tivemos, inclusive, o simulado aqui do Enem, que foi o simulado do Enem 4, cujo tema era justamente violência nos estádios de futebol. Teve a discussão relacionada ao futebol feminino, né? Exato, que tem a camada do machismo envolvido. Então, se a gente souber fazer um bom uso desse gosto, desse prazer, eu não acho também que seja... Porque senão a gente vai começar assim, poxa, hoje eu não vou à praia, porque, enfim, né, as coisas estão muito ruins, eu não posso ir num rodízio de pizza, ou eu não posso... A gente, claro, uma coisa é você saber fazer aquilo com consciência política, com, enfim, um mínimo de sensatez sobre o que tá rolando, né? Eu acho que é importante a gente saber o nosso lugar, ter a consciência de como ajudar as pessoas, enfim, se a gente estiver falando de uma situação de necessidade. Mas se a gente não puder também minimamente aproveitar, né, a nossa própria vida, enfim, as oportunidades aí. Não que não possa existir uma má intenção por parte de políticos de aprovar alguma lei. Acho que foi não sei se foi na Copa, na Olimpíada, foi em algum desses eventos aí, desses rolés, que começaram a passar um projeto de lei por baixo dos panos. Não lembro qual foi o projeto de lei, mas que eles iam se reunir até de noite lá na Câmara pra discutir isso. Isso acontece? Claro que acontece, óbvio que acontece. Mas a gente vai precisar ficar atento, como a gente estaria nos outros 330 dias do ano. Sim, Ou então, deveria estar. Como acontece, então a gente vai ficar F5 em Brasília o tempo todo, porque né? assim, eu tenho a sensação de que as classes mais baixas têm menos acesso a lazer e diversão do que as classes mais altas. Isso é um fato. A Copa seria de uma diversão, um lazer, um entretenimento quase que democrático. Óbvio que a gente não vai poder ir lá ver todo mundo em loco, né? Mas a gente vai ver ali na televisão. Eu ouvi uma frase uma vez num evento aqui do AZ que era que a televisão chega onde a água não chega. A Globo chega onde a água não chega. E, de fato, às vezes o lugar não tem água encanada, mas tem a televisãozinha lá, passando a Fátima Bernardes, né? Tem até um vídeo daquela... esqueci o nome daquela influencer. Falando sobre isso, que a Fátima Bernardes tá lá sempre passando na televisão, seja onde for. Então, a Copa seria uma espécie de entretenimento democrático. A galera vai ter acesso. Em que medida será que a gente não estaria sendo elitista, dizendo que é burro a gente ver Copa, enquanto tem tanta coisa ruim acontecendo também? Né? Sim, sim. Aquela pessoa eventualmente está trabalhando de segunda a segunda, pegando um BRT lotado e com momentos de prazeres tão pequenos, tão eventuais. É um pouco essa ideia de que esse cara não pode minimamente curtir o seu jogo de futebol e vibrar e torcer e tudo mais, né? Acho que a gente está bem alinhado nessa direção. Eu não sei se você vai se lembrar, mas quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, rolou muito até a hashtag do não vai ter Copa. Você lembra, né? Era muito comum, a gente via blusa, camisa e caneca do não vai ter Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa, porque na época justamente havia ali um discurso de, olha, o Brasil não vai bem das pernas, o Brasil está passando por uma questão financeira tensa. Era mais delicado, porque o evento seria no Brasil, aliás, foi no Brasil. Foi durante a reeleição da Dilma, né? Isso, havia todo um clima de tensão também. E eu lembro que essa coisa do não vai ter Copa foi muito forte, estava ali em todos os lugares. O fato é que sim, aconteceu a Copa. Teve Copa. Depois, a sensação que eu tive é que enquanto ela acontecia, as pessoas aderiram, até porque as ruas do Rio ficaram, né, aquele vucu-vucu, você lembra? Que tinha evento em todos os lugares, na Praça Mauá era jogo no Alzirão, e tinha na praça, lá no Mar, Museu de Arte do Rio, um monte de evento, aquela coisa, show. A pergunta que eu quero te fazer é pra gente pensar um pouco nisso agora, assim, como é que você tá sentindo o clima de ansiedade pra essa Copa do Catar? Porque, você vem de cultura de bairro como eu sou de Santíssimo, você nasceu no Riachuelo mesmo, né? E eu lembro que era muito habitual que se pintassem as ruas. Pintar o meio-fio. Nossa, como eu adorava.
com uma latinha pra pegar dinheiro da galera e comprar tinta. E era um eventão. E toda a rua tinha uma pessoa que sabia desenhar no chão, gente. Não tinha uma rua que não tivesse um desenhista. Tem até campeonato de competição pra ver qual é a rua mais bonita, né? Não sei se ainda existe, mas eu lembro que existia. E aí o pessoal leva isso a sério. Você tá sentindo essa empolgação? Você tem sentido que as pessoas estão ansiosas por? Ou tá um clima mais de marasmo, meio assim, ó... Covid acabou de passar, ou tá terminando, a gente não tá pensando muito nisso. O que você tem acompanhado disso? Ó, eu acho que eu hoje fico também inserida numa bolha em que isso não é tão frequente, né? Então, eu vivo muito com adolescente aqui na escola, né? Não tô vendo, assim, uma animação nesse sentido, né? De comprar roupas, pintar coisas. Não tenho visto essa animação. Mas isso não quer dizer que não haja uma animação para a Copa propriamente, né? Ao mesmo tempo, eu trabalho numa escola municipal também. Galera... Onde é, Carol? Na Cidade de Deus. Dentro da Cidade de Deus. Uma galera de classe social mais baixa. E lá também não tenho visto muita movimentação. E normalmente tem, né? Sim. Não tenho visto muita movimentação. Eu não tenho visto, no geral, muita... Não. Mas também não tenho visto uma negação. Não vai ter Copa, mas também não é um bora pra Copa. Será que Saara já tá lotado de coisas do Brasil para vender? O Saara é um bom medidor, né? Um bom medidor, porque quando chega no Saara, chegou de modo geral. Depois eu vou pesquisar como anda o comércio do Saara. Não tenho visto muita movimentação. Fiquei pensando se, de repente, não poderia ser por causa do lance da cor da camisa, né? Das cores da bandeira do Brasil estarem sendo usadas pelo Bolsonaro e haver aí esse medo, talvez, de usar uma camisa do Brasil. Tanto que tinha uma galera dizendo que tinha que usar o azul, né? Pra não ser confundido ali, enfim. Sim. Então, não sei se, de repente, é por isso que não tá rolando esse foco aí. Eu não acho que as pessoas não vão ver, não vão se animar, não vão fazer churrasco. Eu só não sei se vai ter aquela coisa patriota, porque talvez essa coisa patriota esteja sendo usada para fins políticos. Não sei, fiquei aí nessa dúvida. E a coisa do símbolo é muito forte. Quarta-feira, a gente tá gravando, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira, 2 dias depois do 7 de setembro. Eu moro na Praia do Flamengo, que é um lugar de muita manifestação política. Inclusive, a própria motociata do presidente passou ali pela Praia do Flamengo. E ali ficou muito claro para mim o lance do símbolo, da cor mesmo. Então, vá lá, a gente sabe que os 2 candidatos que lideram as pesquisas no momento são o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E também é muito claro sobre o quanto associou-se o vermelho, né, a Lula e o verde e amarelo a Bolsonaro. Então você conseguia fazer uma pesquisa de campo de quem vota em quem, de que lado você está. Pelas cores. Pelas cores, saindo, né? Abri minha porta, fui almoçar na rua e quando cheguei, você conseguia fazer ali um reconhecimento político de cada um, né? Não teve briga, não teve nenhuma questão, mas você consegue perceber onde fica cada um ali nesse debate político. E aí vem, né, essa coisa do... Será que eu vou pintar a rua com essa cor e fazer parecer... não quero parecer que voto em fulano. Ou não vou usar isso aqui porque podem confundir. Ou até você tá com uma cor que nem é a do seu candidato. E em que medida essa coisa de tomar a bandeira para si também não pode ser de finalidade política? Eu também não tenho visto uma animação muito grande. No nosso caso, né, que, enfim, professores e pessoas que trabalham normalmente... sabem que no dia de jogo do Brasil, no geral, não há expediente, né? Ou meio expediente. Meio expediente, normalmente, isso. Né? Aí as pessoas ficam bem empolvorosas com isso, porque, enfim... Claro que todo mundo quer um momento de descanso. Mas você fica empolvorosa pelo jogo? Ou Eu gosto do clima, eu gosto do clima. Porque, obviamente, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo no jogo. Mas eu gosto do clima, porque você acaba vendo um amigo que você não vê há muito tempo. Aí junta uma galera pra poder tomar uma cerveja em algum lugar, ou pra comer uma pizza em algum lugar. Então acaba que você... assim, e aí você encontra pessoas, isso é muito bom. Ainda mais pra gente, que tem uma rotina muito cheia, muito atribulada. De repente, quando é que você tem uma terça-feira ali, né, de descanso e de aproveitar alguma coisa. Então, pra mim, é mais nessa direção. Mas tem uma galera que fica torcendo pra que o Brasil chegue até o máximo possível. Eu torço, né, amigo? Você? Feriado, por isso? Eu também não tenho... Eu não tenho muita coisa, eu também não sou fã do Neymar. Tá. Vamos chegar numa pergunta aqui que eu acho que talvez seja o ponto alto
da nossa discussão. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes de começar a gravação, que não é a Copa do Mundo em qualquer lugar. A Copa do Mundo é no Catar. E, bom, para bom entendedor, meia palavra basta que você conheça um pouco sobre a cultura do Catar para saber como ele é um país, como eu vou dizer... Fechado, apegado a certos valores muito tradicionais. Não que o Brasil não seja, né? Nós estamos longe de ser um exemplo de progressistas, mas em comparação ao Catar, nós temos hoje discussões que no Catar está muito longe, sobretudo no que diz respeito à pauta de costumes. Homossexualidade, machismo, racismo, a utilização de mão de obra análoga à escravidão. Então a gente sabe que o Catar é um país com relações diplomáticas muito conflitantes com o resto do mundo. Não é um país que é super bem aceito, super bem recebido, com conexões ótimas com o mundo inteiro. E quando anunciaram que seria no Catar, foi esse o burburinho da coisa. Mas, nossa, como assim? Porque quando tem um evento, e eu acho que quem está nos ouvindo ou nos vendo vai se lembrar disso, quando aconteceu a Copa aqui no Brasil... A gente recebeu gente de todos os lugares do mundo, não era assim? Você ia na padaria comprar pão e tinha um alemão, um russo, um cara de Portugal. Os mais variados costumes, né? Exatamente. É um evento muito cosmopolita, você tem as delegações, você tem as pessoas que compram ingresso para assistir os jogos. Então, cara, é ali, né? A diversidade cultural acontecendo na veia. Ao que tudo indica, isso tende a acontecer agora, porque, enfim, as pessoas... Ainda haverá uma certa conexão cultural. E em sala de aula, nas aulas de eixo, a gente discute muito o conceito de relativismo cultural, no sentido de se deslocar do espaço e do seu tempo e tentar, de alguma forma, entender como o outro entende a realidade, os costumes, as leis e a moral. E aí, como é que é isso? Como é que vai ser? Como é que você vê? Há muita apreensão em torno disso. Eu tenho medo. Eu acho que, assim, é arriscada essa Copa, né? Com medo dos brasileiros lá. Tipo, jornalistas brasileiros, ou mesmo... Você iria se te dessem um convite? Nossa, difícil, porque eu acho que não. Sobretudo porque, já não tenho muito interesse mesmo pelo evento futebol. Pra mim é muito custosa a ideia de ir até lá pra assistir um jogo. Segundo, como eu te falei, pra mim, o que é legal, encontrar a galera e ter um momento de curtição, zoação, aí brinco com o jogo e tal. Se fosse nos moldes do Catar, não haveria isso pra mim, não é? Eu iria lá encontrar um monte de gente que eu nunca vi na vida pra ver uma coisa... Assim, vendo. Pra ver uma coisa que eu nem gosto. Não pode beber, né? Para de fazer sentido pra mim, né? Você iria? Não, eu não iria porque eu tenho medo, né? Por causa da cultura que eles têm com a mulher, principalmente. Com as vestimentas, com o modo de se portar, enfim. Então, eu acho que eu não iria pelo medo de ser eu e estar fazendo alguma besteira, né? Sim. Porque algumas coisas que pra nós são normais, pra eles é quase criminoso, né? E aí essa ideia do relativismo cultural, eu acho um grande desafio pra gente. Que, como você falou, a gente não tá aí no limite do progressismo, mas a gente tem alguns costumes interessantes. E eles estão muito fechados. Então, eu acho que pra gente é um desafio entender esses costumes dos caras, né? Então, sei lá, a questão que eles têm com a homofobia. Até que ponto a gente tem que entender que isso é cultural e não, né? Eu lembrei tava hoje falando com os alunos sobre essa gravação e eu falei daquela aula que a gente tem sobre... não é aula de cultura, não. Em alguma das outras aulas que a gente já teve, eu falei sobre a mutilação clitoriana, que é frequente em algum grupo social aí. E aí as meninas ficaram, não, mas como assim e tal? Pra gente é um pouco difícil de entender que isso seja normal, tradicional e o certo pra determinado grupo. E aí como é que a gente vai entender isso agora, né? Porque a gente vai analisar uma coisa que pra gente é quase criminosa, pra eles é o certo. E o contrário, uma coisa que pra gente é o certo, pra eles é quase criminoso, não sei. Até que ponto relativiza? Até que ponto isso deve ser relativizado, porque talvez isso beire ali os direitos humanos. Isso beire o desrespeito aos direitos humanos. Sim. Não sei, fico com um pouco de receio. E fico com medo dos brasileiros saírem de lá presos, gente. Acho que não vai dar bom pra gente lá, não, imagina. Eu também não gosto de levar um cantilzinho ali de bebida e não pode beber no negócio. E fico lembrando daquele rapaz que foi preso por tráfico na Indonésia, talvez? Acho que foi, né?
Ele chegou a ser morto, não foi? Era pena Eu de não morte. sei como é que se desdobrou a coisa, mas havia essa tensão O Brasil tentou trazer ele de volta, mas também não conseguia, porque no caso de um crime cometido em outro país, a embaixada pode até tentar embarrear, mas não é garantido. Se o país quiser punir, vai punir. Imagina. Pois é. E o brasileiro, ele é conhecido por, principalmente em situações de futebol, não ter muitos limites. Não, você não viu ontem ou anteontem? Acho que foi ontem que uma jornalista foi de novo Eu vi assediada. que ela levou um beijo, né? Levou um beijo. O rapaz foi preso. Ele estava vi. ao lado do filho adolescente. Eu vi isso. Então imagina, se aqui no Brasil, meio de um jogo normal, mais um jogo, a jornalista é assediada ao vivo. Sim. Imagina o povo numa Copa do Mundo em outro país. Essa pessoa vai estar transtornada lá Sim. de emoções. Ainda mais porque É ela é capaz. turista, ela não se sente muito compromissada com nada, ela sente que ela tá viajando, ela sente que foi com os amigos pra beber e assistir um jogo e que ela, sabe? Porque é isso, quando você viaja, você fica com uma sensação de maior liberdade, uma sensação de que esse lugar não me pertence. E aproveitar, né, aquilo ali. Sim. E o brasileiro não aproveita muito bem as coisas, então... Não muito educadamente, talvez. Se ele não entender certos limites ou não se comportar nesse sentido, eu acho que há riscos, sim, de notícias bem preocupantes em relação a um pouco de tudo, né? Consumo de bebida alcoólica, relação... Vá lá, né? Esse beijo que essa mulher recebeu. Será que eles vão flexibilizar algumas normas durante a... Eu acho que essa é a grande apreensão. Assim, como é que vai acontecer essa coisa? Vai ter ali mesmo uma repreensão forte ou indeterminada? Porque, né, há vários estádios em que vão acontecer esses jogos, em que aconteceram esses jogos. Será que isso acontecerá só nas imediações dos jogos ou num país como um todo? Eu fico pensando em quem comprou o ingresso para ir, porque a essa altura do campeonato, imagino que os ingressos já estejam sendo vendidos. Já deve ter até acabado. Pois né? é, Sei lá, eu não sei queria, como é que- eu queria trocar uma ideia com essa pessoa, assim, de como é que você vai? Né? Você tá pensando em quê? Você vai se comportar como? Você tá pensando... Porque é isso. Você pode ir na condição de branco, de preto, de homossexual, de heterossexual, de mulher, e cada um com uma nuance diferente. Você agora mesmo falou, né? A homossexualidade para o Catar é o fim da picada, é motivo para imoralidade, para castigos e para N coisas. Então acho que há muita apreensão, sim. E vou achar uma pena que se torne a Copa da violência, da punição, da tensão, porque eu acho que por mais que eu não seja fã de futebol, ele vai na contramão disso. Né? Se a ideia E é será que a gente pode considerar esses costumes retrocessos culturais? esses eventos... Não, esses costumes do Catar. Aí a discussão é bem mais complexa. Acho que a gente Ainda vai- mais pra gente, que né, a gente sempre discute direitos humanos em sala de aula. O Catar claramente desrespeita vários direitos humanos. A gente fala de direitos humanos quando vai escrever redação do Enem. E se por um lado a balança pesa pro relativismo cultural, por outro lado ela pesa por uma ideia de etnocentrismo. E, É uma enfim... discussão sem gabarito, né? Eu acho que tá realmente em aberto pra gente ver, inclusive pra gente fazer a prova dos 9 e descobrir o que vai rolar Que vai acontecer. daqui a um tempo. E já que a gente tá falando de eventos esportivos de grande porte, o Brasil já sediou, se não me engano, os 3 grandes eventos mundiais. Foi. Né? Olimpíadas, a PAN e Copa. Eu lembro que quando esses eventos vieram pro Rio, havia muita expectativa. Você lembra do PAN? Faz muitos anos. Eu Foi lembro do PAN. 2006, Eu acho. lembro vagamente, mas eu morava em Santíssimo ainda, mas lembro. Eu lembro que havia uma tentativa dos nossos representantes, sobretudo o prefeito e governador da época, tentar de alguma forma convencer a população de que esses eventos trariam Legado. o tal legado. Essa palavra é ótima, inclusive. O legado da Copa, né? Principalmente pro PAN, porque lá na Barra, Jacarepaguá, foi uma área em que construíram muitas coisas. Lembra desses complexos ginásios e, enfim, a Vila Olímpica. Então, houve muito investimento. Como o Rio de Janeiro, em específico, é um estado que vem vivendo problemas econômicos, a população muitas vezes se mostra desgostosa em relação a esses eventos. Mas eu lembro que havia esse discurso do legado. Gente, não, depois esses prédios vão se tornar escolas e a gente vai melhorar as estradas. Então, depois que o evento acaba, sobra muita coisa boa. Esse é o discurso, eu tô dizendo que é a ideia. Você vê isso
E eu digo porque você circula mais do que eu. Você tem carro, anda de carro, então você circula muito, Barra, Jacarepaguá. Imagino que você tenha uma visão mais ampla. Você acha que esses eventos deixaram um legado realmente? Principalmente pensando em áreas como o centro da cidade, que passou por um processo de revitalização também. Ou colocando na balança, você acha que foi mais um tiro no pé? Eu acho que existe um legado, existiu uma melhoria em várias coisas, mas acho que ele é pouco aproveitado hoje. Eu lembro que durante... Até pela estrutura... Não, pela maneira como as coisas são conduzidas na hora da construção. Então, eu lembro que no PAN, eu fui a um jogo no Engenhão. E eu lembro de ter chegado lá e ter várias partes do Engenhão que não estavam pintadas, em 2006. Né? Fui a um negócio de atletismo lá, um negócio assim. Que lá tem uma pista, né? E aí, logo depois, o Engenhão caiu. Ficou anos fechado. Caiu um pedaço do Engenhão, arquibancada, sei lá, alguma coisa assim. Ficou anos fechado. Imagina um acidente que isso poderia ter descido. Aí tem aquele lance da Vila Pan-Americana. Sabe aqueles prédiozinhos que tem ali perto da Ayrton Senna? Dizem que aquilo ali vai cair, né? Foi construído em cima de um mangue, que vai desabar, que não é... Eu já ouvi dizer que, de fato, é uma área que tá cedendo. Aí a galera tá morando lá. Aí construiu lá aquele mega complexo e o troço vai cair, né? Então, não sei. Eu acho que deveria existir um legado que poderia ser muito legal, mas acho que nem sempre é aproveitado. Então, ali naquela... Não sei se é a Belardo Bueno ou Salvador Allende. Acho que é a Belardo Bueno, que tem o Parque Olímpico, aí tem aquele outro... o aquático lá, não sei o nome, enfim. Aquilo ali não é usado como poderia e deveria. Vi uma reportagem há pouco tempo, sei lá, no Bom Dia Rio, JTV, mostrando por dentro o Parque Olímpico. Algumas das estruturas, tá caindo. Perigo para as pessoas que estão ali dentro, seguranças e tal. O Parque Olímpico hoje é usado para evento, Maratona FMD, Rock in Rio, né? Shows, assim. Ele é usado para legado esportivo, que disseram que a gente teria tanto. Hoje, para os esportistas sobreviverem aqui no Brasil, eles são contratados como aquela judoca. Esqueci o nome da judoca. Que ela é militar. Eles são contratados como temporários militar. Para quê? Para poder ganhar a grana, porque o salário é de tenente, então ganha uma grana interessante, ali em torno de R$7 mil. É o salário de um tenente. Tem a estrutura de treino, tatame, comida, lugar para dormir, essas coisas. E é o jeito deles treinarem ali pro esporte. Esse é que legado olímpico é esse? Que a gente tem que tornar o cara militar pro governo federal, a União pagar o salário, porque a gente não tem ali um projeto esportivo claro, né? Então, não sei, acho que havia uma intenção, mas a gente não teve aí políticos que levassem isso em consideração, assim, de ter um legado real substancial, mesmo. Né? Eu me coloco muito na posição de quem, de novo, já falei isso em outro podcast e vou retomar porque é importante. Pra minha área, que é de onde eu venho, que é de Santíssimo, a gente não viu nada. Essa é a realidade mesmo. Assim. Se vimos, foi pouca coisa. Porque esse legado, ele também se restringe a algumas áreas, né? Onde se criou estádio, onde se construiu uma vila. Mas pra galera lá de Santíssimo... E aquele BRT que nunca saiu? O BRT, o da Avenida Brasil, você tá falando. Que era pra ter saído pois pra isso, ele né? tava o nome aqui pra dizer. É Transolímpica o nome. Transbrasil? Transbrasil, sei lá. Era pra Olimpíada, não era? Ou pra Transolímpica. Pra levar até Deodoro, não era? Havia o discurso do, olha, é importante que aconteçam esses eventos, porque essa é mais uma oportunidade pra gente fazer acontecer essa obra. Pra quem não sabe, pra quem está nos ouvindo e não dirige, porque isso nem precisa pra dirigir também, mas se você pega a Avenida Brasil, você vê os esqueletos das estações do BRT que estão lá se deteriorando, porque construíram um pedaço da estação, mas não terminaram. Resultado, aquilo tá ali oxidando, pegando chuva, pegando sol, pegando vento, pegando tudo que você possa imaginar. Então, para algumas áreas, a gente não viu muita coisa. Até melhoraram algumas estações de trem, né? Lá para onde eu morava, que era Realengo, deram uma recalchutada. Marechal Hermes deram uma recalchutada. Mas, assim, legado nos faz crer que, ó, meu Deus, ficou uma lembrança para sempre. Eu vi pouca coisa acontecendo. Nem a pintura do chão, Rio 2016, que ficava na pista do Comitê Olímpico sobrou. Nem isso. Aí vem aquele traço cultural do Brasil, que a gente fala isso, inclusive, na última aula, né? Do Imagens do Brasil do Brasileiro. De fazer as coisas com certa pressa. As obras ficaram, muitas vezes, atrasadas. E aí é isso. Obra atrasada faz do jeito que dá, meu filho. Pinta o que der, o que não der pra pintar fica depois. E esse depois nunca mais chegou. Pra começar a encerrar a nossa conversa, Carol, eu queria saber um pouco da tua expectativa do que tá por vir. O que você tá esperando? O que você vai fazer na Copa?
Churrasco, Galerinha. piscina, amigos, feriadinho. Eu não- tô assim também. Mas sim, não sei nem o que é um pênalti. Não, nem impedimento. Não, impedimento tô fora. Tem uma coisa a ver com zagueiro, que não pode passar à frente do zagueiro. Bruno, tem a ver com isso, que eu sei. Eu também tô nessa. Eu gosto de juntar uma galera de... Não, também não? Bruno diz assim, ó. Também não. Tô nessa, de churrasquinho e galera. Eu gosto de juntar a galera e gosto de zoar o jogo acontecendo. Pra começar a dar início ao fim, vamos deixar a nossa dica cultural do dia, Carol? O que você sugere pro pessoal? Sugere você. Eu primeiro? Então, eu pensei em não sugerir nada muito específico. Já que a gente falou um pouco sobre cultura do Catar, eu acho que é legal você dar uma pesquisada. Porque eu tenho alunos que ouviram falar do Catar e não sabem basicamente nada sobre. Eu também pesquisaria aí sobre o Catar. É, Principalmente se você for à Copa. Isso. Pesquisa sobre economia, porque o Catar tem números bizarros de desigualdade social, como o Brasil, diga-se de passagem. Pesquisa sobre vestimenta, pesquisa sobre culinária, pesquisa sobre como é que são os hábitos, né? O casamento, pra você ter um pouco de uma noção global, porque aí se você entender, nossa, eu não sabia que era lei no Catar isso, nossa, mas como é que vai funcionar essa coisa de juntar brasileiro com essa galera? Então eu vou deixar a recomendação pra você dar um en passant aí no Google sobre o Catar. Apoio. E, né, acho que pode ser uma dica legal. Você quer deixar alguma dica também ou vai ficar Não, nessa? vou ficar na sua. É isso, pesquisem sobre o Catar. Eu confesso que fui saber muito mais depois com Copa, assim, né? Porque não é o país que tá ali Inclusive, sempre escrevi com C. com C, com Q e Com tudo que mais. fica esse rolê aí, né? Pesquisa, eu acho que vai ser bom pra você entender por que a Carol disse que tá tensa com o que Eu tá tô por nervosa. vir, e eu acho que isso vai deixar claro. Se fossem nossos vizinhos latino-americanos, uma cultura talvez um pouco mais próxima, não haveria esse clima de tensão. Mas não é o caso, tem muita diferença aí. E não é só Brasil. Não, Países do mundo inteiro que estarão lá com as suas delegações, com os fãs e tudo mais, né? Vamos fazer perguntinha do menino Bruno, nosso diretor maravilhoso. O que você tem pra gente? Faz uma pergunta fácil pra não nos constranger. O que você quer saber da gente? Isso é difícil. Você já falou que é zero do futebol. Não sei nada de futebol. Então deixa eu te perguntar, não é mais Bruno pergunta, é Bruno responde. Sim. Você iria, já que a Carol me fez a pergunta, eu passo a bola pra você. Você iria no jogo? Toma aqui o ingresso, vai lá, vai assistir. Eu iria pela festa, né, pela comemoração, assim. Nunca assisti a Copa. Tu não vê o jogo de... Não, assim, presencial. Ah, tá, não, mas tu vê em casa, na zoeira, tá. Em casa, na televisão. Tá. Mas, sim, aceitaria. Sim. Então só a gente ficou meio... a gente ia ficar aqui no churrasco. Eu prefiro, que aqui eu fico tranquilo, sei que não vai me acontecer nada, mas a experiência cultural também tem, né? Sim. Ainda mais, bom, eu nunca viajei pra fora, então ia ser também uma experiência, no mínimo, curiosa, mas eu prefiro ficar um pouquinho mais seguro aqui no Flamengo. Gente, obrigado por estarem aí nos acompanhando. Espero que a gente não tenha falado nenhuma besteira, tá? Não cancelem a gente. Não cancelem a gente aqui tá só prestando um serviço social. Carol, obrigado de novo. Obrigada a você. Um beijo e agora a gente se encontra no último podcast dessa temporada. Eu digo dessa temporada porque eu quero imaginar que ano que vem haverá mais, não é isso? Firmes e fortes. Um beijo, até a próxima. Beijo.